não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Nós estamos falando aqui sobre descrição mediúnica e nós precisamos falar mais a respeito disso. Falar mais a respeito disso em nossas casas espíritas, em nossos encontros espíritas, em nossos estudos, em nossos simpósios espíritas, precisamos sim. Nós precisamos, vamos dizer assim, de disciplinar a mediunidade, educar a mediunidade, tentar esclarecer as pessoas de um modo geral, porque a mediunidade, não é, entre aspas, tem sido responsável aí por muita coisa, como diz o Dr. Odilon. O Dr. Odilon Fernandes diz assim, olha, a mediunidade é o calcanhar de Aquiles da doutrina espírita. Eu ousaria dizer que é o médium que é o calcanhar de Aquiles da doutrina espírita, claro. A mediunidade que o médium possui, né? É o calcanhar de Aquiles da doutrina espírita. E o Dr. Odilon, numa outra oportunidade também, ele disse assim, olha, se a mediunidade ela tem sido responsável pela abertura, fundação de muitos centros espíritas, né? Muitas casas espíritas, ela também tem sido responsável pelo fechamento de muitas outras casas espíritas, não é? Pelos escândalos. Porque a mediunidade mal conduzida, a mediunidade mal orientada, porque na hora H todo mundo fala que o médium é espírita, e nós sabemos que por aí está cheio de médium que não é espírita, médium na igreja, médium na Umbanda, médium no protestante, médium evangélico, médium budista, médium não sei o quê, médium interesseiro, médium que não é ligado a nada, médium místico, médium que lê sorte, que lê mão, que promete fazer isso, juntar casal, separar casal, está cheio de coisas aí, não é? Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec diz o seguinte, olha, se você, por exemplo, na mediunidade, se você evocar uma pedra, diz Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, se você fazer evocação de uma pedra, no mundo espiritual vai ter espírito para responder no lugar daquela pedra. Aparece o espírito e responde. Se você fizer a evocação de uma pedra, aparece, porque os desocupados estão em toda parte. Nós achamos que não existem, por exemplo, falsários no mundo espiritual, falsificadores, mistificadores, corruptos no mundo espiritual. O que é o espírito? É o homem fora do corpo, e porque desencarnou ele se santifica? Em absoluto, ele continua sendo o que é. E ele tendo a oportunidade, ele manifesta a sua personalidade doentia. Ele se manifesta com todas as suas enfermidades psicológicas. Dr. Odilon diz aqui, continua dizendo, médium que diz estar escutando espíritos a toda hora, está no mínimo querendo chamar a atenção das pessoas para si. Porque médium que escuta os espíritos de maneira ininterrupta não existe. Não existe. Olha, o médium que escuta espíritos de maneira ininterrupta, né? Dr. Odilon também fala numa outra página, né? Que existem médiums que só querem trabalhar com o mundo espiritual. Eles não querem trabalhar com o mundo material. Não é? Eles não querem trabalhar com os espíritos encarnados. Eles trabalham com os desencarnados, porque não tem que suar, não tem que sujar roupa, não tem que fazer calo nas mãos, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Agora, um médium não quer trabalhar com criança doente, criança deficiente, uma criança com limitação física,
uma pessoa que está acamada, fazer uma visita, trabalhar com as pessoas necessitadas, distribuindo alimento, ou costurando para as pessoas que precisam de roupa, não é? Ou dando aula de evangelização. Hoje em dia está a maior dificuldade conseguir alguém que queira ficar à frente de uma tarefa de evangelização da criança ou da direção de uma mocidade espírita. Está a maior dificuldade. E às vezes você consegue lá uma pessoa para dirigir uma mocidade espírita, mas que quer impor nos jovens as suas ideias, as suas concepções. Ora, nós devemos deixar os espíritos expressarem os seus pensamentos. Espiritismo não é imposição, espiritismo é fé raciocinada. E prossegue Dr. Dillon, quanto mais o médium aprender a moderar-se diante dos outros, mais respeitado ele será. O médium bem intencionado procura auxiliar sem aparecer. Ou seja, tanto quanto os espíritos benfeitores que agem no anonimato, ele busca ser discreto em suas intervenções. A mediunidade nunca deve ser meio de promoção pessoal. O médium, quanto qualquer outra pessoa, promover-se-á pelos seus valores morais. Vejamos o caso de Chico Xavier, não é? Não resta dúvida que no começo, quando ele publicou Parnaso Além Túmulo, os primeiros livros, não é? A mediunidade fez com que ele se tornasse conhecido, não é? Mas depois, posteriormente, Chico demonstrou a sua própria grandeza. A grandeza espiritual de Chico Xavier não era apenas devida à grandeza espiritual de seus guias, apenas devida à grandeza espiritual de Emmanuel, Dr. Bezerra, André Luiz e tantos outros que agiam no anonimato, ou tomavam o nome de personagens, tomavam esses nomes emprestados de personagens para escrever sobre Chico Xavier. Chico Xavier foi demonstrando a sua própria grandeza, né? E desde o princípio. Desde o começo ele demonstrou o seu idealismo, não é? Vejam bem, em julho, com 17 anos de idade, ele começou na mediunidade, e já no mês de setembro, não é? Quase outubro, com 17 anos de idade, já tinha fundado o primeiro centro espírita, ou assim considerado, né? Dizem que já havia um centro espírita muito antigo em Pedro Leopoldo, que havia sido fechado. Mas ele fundou daí a mesa, julho, agosto, setembro, 2 meses, fundaram um grupo espírita em Pedro Leopoldo, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então vamos pensar nisso tudo, vamos conversar mais sobre mediunidade, porque mediunidade é coisa que precisa ser levada a sério. E quem tem que levar a sério a mediunidade é o médium. Então nós vamos encerrar por aqui, muita paz e até o nosso próximo encontro.